Olá a todos! Chegamos agora à sétima semana da disciplina de aprendizados de máquina. E na semana veremos alguns métodos que são alguns dos mais utilizados aí e que têm o melhor desempenho quando a gente pensa aí em modelos de aprendizado de máquina. Tá? Então hoje nós veremos um pouco sobre florestas aleatórias e métodos de boosting, que funcionam bem em diversos tipos de situações para dados categóricos ou numéricos. Tá? E na próxima aula, tá? Seria da aula 7.2, eu falei para vocês sobre SVM, são Support Vector Machines, que também é outro método bastante popular e que em geral costuma ter um desempenho também muito bom. Então até hoje a gente viu bastante sobre alguns métodos mais simples, mas que em geral são úteis também, e na semana aqui acho que são os métodos aí que são normalmente os mais utilizados aí. Em conjunto também com os métodos lineares. Métodos lineares, apesar de tem um poder um pouco menor do que os métodos que a gente está vendo essa semana. Quando nós temos poucos dados ou quando as relações são simples ou lineares, em geral os métodos lineares funcionam super bem. Okay? Então, no final, tudo depende aí do que a gente vai, como que é nosso conjunto de dados. Tá? Mas hoje, então, o objetivo é falar sobre florestas aleatórias e métodos de boosting. E para começar, eu vou voltar um pouquinho nas árvores de decisão, tá? Porque esses métodos são baseados nesse modelo de árvores, ok? Então, lembrando, a árvore de decisão, a grande motivação de usar ela é porque elas são um modelo que são muito fáceis de interpretar, porque parece muito com o modo como os seres humanos tomam decisões. Então, esse aqui a gente tinha dado o exemplo aqui, né, do salário de jogador de basquete, onde a gente podia perguntar, bom, qual que é o salário dele, né? A gente pode perguntar, ele é novato ou é mais veterano? Quer dizer, ele tem menos ou mais que 4,5 anos de experiência. Se tiver menos, o salário está aqui. Se tiver mais, a gente vai ter que ver outra coisa. Quer dizer, ele é veterano, mas ele é um veterano que consegue acertar bastante a bola ou não? Se ele acertar menos, o salário é mais baixo, se acertar mais, o salário é mais alto. Tá? Então, assim, ele é fácil de interpretar. Ele funciona super bem com variáveis qualitativas, tá? Às vezes aqui elas são numéricas, mas, sei lá, se eu estivesse pensando no sistema de recomendação de filmes, eu poderia pensar numa categoria que é o tipo do filme, né? Se é drama, suspense, terror, ação, ok? Então ele também aqui poderia funcionar com a variável qualitativas, mas ela tem alguns problemas, tá? O primeiro é da alta variância, né? Que nem eu falei, assim, dependendo do conjunto de dados que eu tiver, pode ser que eu faça uma divisão totalmente diferente aqui em cima, tá? Então, às vezes, mudando um pouquinho o conjunto de dados, minha árvore varia bastante. Tá? E além disso, o meu desempenho ele é limitado nessas minhas árvores de decisão. Okay? E daí, então, que entra o método aí que a gente chama de bagging, que vem de Bootstrap Aggregation, tá? E ele tenta justamente resolver esse problema aí das árvores que sofrem alta variância. Né? E como que eles recebem, como que ele resolve isso? Ele faz o seguinte, ele usa o método de Bootstrap, né? Então se for lembrar, o método de Bootstrapping, o que que era? Eu pegava meu conjunto de dados e fazia uma amostra dele, né? Onde eu não usava todos os dados de treino. Então tem um conjunto lá de 100 exemplos de treino e daí eu vou lá e pego 80 deles, ok? E daí depois eu vou lá, pego outros 80, depois eu vou lá, pego outros 80, depois pego outros 80. Quer dizer, cada vez que eu faço isso, eu estou gerando um conjunto de amostras diferentes, e se eu treinar um modelo para cada um desses conjuntos de amostras, eu vou gerar um modelo diferente. E qual que é a lógica do bagging? Vai ser o seguinte, eu vou pegar B conjuntos de treino, utilizando esse método de reamostragem, e vou treinar um modelo para cada. E daí, para calcular o resultado final, por exemplo, se eu tiver no caso de uma regressão, eu vou simplesmente pegar a média desses modelos aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 20 modelos que eu gerei, e daí eu calculo aqui o valor da regressão para cada um deles e tiro a média. Isso vai ser o meu resultado no final. Então, isso aqui seria no caso da regressão. No caso de classificação, o conceito de média ele não existe, né? Como que eu vou tirar médias de diferentes categorias? Não faz muito sentido, mas eu posso simplesmente ir lá e pegar o voto da maioria. Tá? Então, se eu tiver em 20 lá, 20 árvores e, sei lá, 10 votaram na categoria A, 5 na B, 5 na C, eu escolho a categoria A. Okay? E aqui eu tenho essa minha ilustração mais ou menos de como que seria, né? Então, eu tenho todos os meus dados aqui. Isso aqui é um exemplo de classificação. Então, tenho todos os meus dados aqui que eles podem estar classificados como categoria 1, que eu vou usar o azul, e 0, o branco.
E daí na primeira amostra, você vê que eu peguei um subconjunto desses dados, eu gerei um modelo. Na segunda amostra, eu peguei um segundo subconjunto de dados, gerei um modelo. Na terceira, um terceiro subconjunto, e na quarta, um quarto subconjunto. Okay? Então, para cada subconjunto de dados aqui, eu vou gerar um modelo diferente, e daí cada um deles vai gerar uma classificação diferente, se eu pegar algum ponto novo, e daí eu pego o que a maioria votou. E finalmente, né, vendo aí o que é esse método de Bagging, a gente chega na minha floresta aleatória, okay? Que em inglês seria o meu Random Forests. E a floresta aleatória nada mais é do que eu pegar esse meu método de Bagging e aplicá-lo em árvores de decisão. Tá? E depois eu também tenho outro critério só para definir aí quais preditores que entram em cada decisão. Tá? Mas por enquanto, vamos falar que no floresta aleatória eu estou usando o método de Bagging com árvores de decisão. Tá? Porque assim, quando eu falei aqui no último slide, né, eu estava meio focando um pouco em árvores, está falando de árvores, poderia parecer que esse método só valeria para árvores, mas não, ele poderia ter qualquer outro modelo aqui, tá? Não precisariam ser árvores, apesar que normalmente ele é utilizado com árvores, por isso que a gente acaba falando muito dele no contexto de florestas, ok? Mas voltando aqui à minha floresta aleatória, então assim, além de ter um modelo de bagging com árvores de decisão, eu tenho em geral, um segundo requisito para eu realmente chamar de floresta aleatória, que é o seguinte: cada vez que eu vou pegar, né, lembra que eu tenho uma árvore e em todo momento eu preciso tomar uma decisão, né? Por exemplo, é, anos de experiência menor que 4,5 ou maior que 4,5, né? Eu vou tomar essa decisão, ok? Só que o que acontece? Em geral, quer dizer, muitos conjuntos de dados eles vão ter uma variável que é dominante, né? Que você fala, ó, essa daqui é a variável mais importante aí para definir como que eu vou dividir minha árvore, ok? E daí se eu gerar, por exemplo, 20 árvores, tá? Cada uma com um subconjunto de dados, o mais provável é que todas comecem exatamente com a mesma variável, ok? É, mas, por outro lado, é bem possível que tenha algumas outras variáveis que, se eu utilizasse elas também poderiam me dar uma informação relevante. Então, o que é feito na floresta aleatória é o seguinte, é que, para cada vez que eu for fazer uma divisão na árvore, eu não vou procurar qual que é a melhor divisão entre todos os preditores. Tá? Eu vou procurar apenas entre o subconjunto deles. E o tamanho desses subconjuntos normalmente é utilizado a raiz quadrada de P. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 16 preditores, eu vou escolher entre 4. Tá? Se tiver 25, eu escolho entre 5 e assim por diante. Tá? E o que isso faz? Ele permite que a gente crie árvores descorrelacionadas, que às vezes vão ser árvores que vão ser diferentes uma da outra, tá? Por quê? Principalmente porque o preditor do topo é diferente, tá? Porque se eu não fizesse isso, de novo, o que aconteceu? Eu ia gerar, por exemplo, 20 árvores, todas com o mesmo preditor em cima, e elas vão ficar muito parecidas uma com a outra. Então, esse bem um benefício aí de estar usando bagging, ele seria diminuído. Tá? É, e assim, quando eu vou fazer a árvore aleatória, tá? A gente vai ver depois na aula, a gente vai brincar um pouquinho com alguns exemplos com árvores aleatórias. A gente precisa ver diversos hiperparâmetros aqui. Tá? Então, por exemplo, esse número de preditores nas divisões é um hiperparâmetro. Tá? Você pode, a princípio, até falar, pode escolher entre todos os que existem. Você pode usar aqui o raiz quadrada de P, que é o muito comum. Tem gente que às vezes usa o log. Tá? Então, tem algumas outras possibilidades aqui para escolher o número de preditores. Ou pode pegar uma fração fixa, tipo 50%, 20%. Né? Um segundo hiperparâmetro, esse é super importante, tá? Que é a minha profundidade ou número de folhas máximos. Tá? Porque o que acontece? Que nem a gente viu no caso de árvores, né? Muitas vezes se a gente começa a gerar uma árvore muito grande, ela começa a ficar o quê? Começa a ter um overfitting aí nos meus dados, né? Porque ela começa a ficar muito específico para aquele conjunto de dados. Tá? Então, normalmente no caso da floresta, como a gente está criando muitas árvores, em geral, é melhor você criar muitas árvores simples. Então, em geral, a gente vai usar árvores com uma profundidade pequena, aí, só 2, 3, 4, 5, 10, sei lá, tudo depende também do número de preditores, mas em geral a gente vai usar um número pequeno, tá? 2 a 5. Okay? Então a gente pode escolher essa profundidade máxima aqui, ou meio que de modo meio parecido, a gente pode escolher o número de folhas máximas, ok? O que acontece é que quando a gente pega o número de folhas, né? Quer dizer, quando a gente define a profundidade, vai ser sempre aquela árvore cheia, né? Então, sei lá, se ela tiver profundidade 2, você vai ter sempre 4 folhas. Agora, se você definir o número de folhas máximo como 4, você pode ter uma árvore desequilibrada, né? Que vem um pouquinho para cá e mais aqui para a direita, ok?
É, E finalmente o número de árvores geradas, tá? Em geral, quanto mais árvores você gerar, você vai ter um viés, desculpa, você vai ter uma variabilidade menor, né? Uma variância menor, né? Porque daí você está distribuindo aí essa sua variância entre mais árvores, ok? Isso aqui só para dar um exemplo, tá? Qual que é a vantagem de usar o meu isso aqui é a minha floresta aleatória, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho as árvores de decisão, tá? Então você vê que fica uma coisa bem bagunçada, né? Porque você só tem uma árvore, então algumas decisões que você faz começa a criar esses pedaços aqui, né? Agora, quando você usa essas árvores aí com bagging, né, que seria uma floresta aleatória, especialmente se você colocar essa restrição no número aqui de preditores, você acaba tendo uma divisão aqui mais ou menos acompanhando aí como deveria ser. Ok? Então essa é a grande vantagem aí de eu estar usando as minhas florestas aleatórias. Mas agora, como fazer para estimar o nosso erro, né, da minha árvore aleatória, né? Por quê? Como falei, voltando aqui, a gente tem vários hiperparâmetros, né? Então, por exemplo, se a gente puder deixar mais preditores na divisão, ou se a gente deixar uma profundidade maior, provavelmente a árvore vai se ajustar muito melhor aos dados de treino, tá? Mas isso não significa que nos dados de teste ele vai funcionar melhor, tá? Então a gente precisa ter alguma maneira de para poder tentar ter uma estimativa de qual que vai ser o erro no conjunto de teste. Ok? E dessa uma maneira que a gente poderia fazer, que funciona para qualquer caso, né, que a gente já conhece, seria a validação cruzada. Né? Então a gente vai lá, a gente cria uma floresta aleatória em 80% dos dados, por exemplo, usa 20 para validação, depois a gente pega outros 20, outros 20, outros 20, né? E daí a gente consegue estimar nosso erro com validação cruzada. Tá? Mas no caso particular da floresta aleatória, a gente tem uma maneira bastante simples e eficiente de calcular essa estimativa do erro, tá? Que é o que a gente chama de out of bag estimation, tá? Uma estimativa out of bag. Então, qual que é a ideia? Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vejam que aqui, tá? Quando eu peguei e eu fiz aqui uma amostragem, né? Em cada em cada amostra surgiram pontos diferentes, né? E você vê o seguinte, se eu pegar esse ponto aqui de baixo, ele apareceu aqui e apareceu aqui. Mas esse ponto de baixo não apareceu nem no segundo e nem no quarto modelo, ok? Agora, o que a gente pode fazer? Bom, se eu avaliar a minha classificação desse ponto aqui utilizando esse modelo, o segundo ou o quarto modelo, eu poderia fazer tranquilamente. Por que eu poderia fazer? Porque nenhum desses dois modelos aqui eles contêm esse ponto no conjunto de treino. Então eu poderia usar esses modelos para estimar a classificação aqui. Tá? E a ideia é justamente essa. Tá? Então, para cada um desses pontos aqui, que eu tenho aqui no meu conjunto de treino original, eu vou avaliar qual que é o erro de classificação nele, o meu erro de regressão, ok? Usando todas as árvores que não contenham ele no conjunto de treinamento. Tá? Então isso daí é como se eu estivesse fazendo quase um leave one out validation, ok? Porque daí eu estou pegando para cada um desses pontos aqui, eu estou pegando todos os modelos que são treinados sem eles, e daí eu estou estimando o erro, ok? E daí aqui seria um exemplo aqui onde a gente está pegando, né? Está treinando aqui o modelo. Tá? Aqui está sendo separado o bagging e o random forest. A ideia é que o bagging seria aquele caso em que o meu número de preditores em cada divisão, tá? que eu olho para todos os preditores na hora de fazer cada divisão. E o random forest é quando eu uso, por exemplo, raiz de P, tá? Aqui, assim que está dividindo o bagging com o random forest, ok? É... Então o que a gente vê? Bom, o Random Forest aqui ele tem um desempenho melhor aqui do que o bagging no conjunto de teste. E quando eu faço a estimativa do erro utilizando o out of bag, também o meu Random Forest teve um desempenho melhor aqui do que o só o bagging. Tá? E a gente vê aqui que, por exemplo, olhando aqui, né? O Random Forest, quando chega aqui mais ou menos 30 árvores por aí, tá? Ou talvez, sei lá, pode pegar aqui 50, com 100 árvores já estabiliza o erro, ok? E se eu olhar aqui no teste, também, né? 100 árvores ele já estabilizou. Ou eu poderia ter pego, por exemplo, aqui, né? Nesse caso aqui também, no teste praticamente ele estabilizou. Tá? Então, se eu quiser aqui usar o out of bag para prever, para tentar estimar, né, quantas árvores que eu vou usar, ele funcionaria bem. Tá? No caso do erro, ele acabou calculando o erro como sendo um pouquinho menor, né? Mas no final tudo depende aí de qual conjunto de teste que eu vou pegar, ok? Às vezes pode ficar um pouco menor, um pouco maior, tá? Nesse caso aqui ficou um pouco maior. Tá? É,
Mas então eu poderia pegar, então eu poderia usar esse erro e não precisaria usar a validação cruzada, por exemplo, se eu tivesse no scikit, ok? E daí a gente vai ver no scikit-learn que dá para fazer as duas opções, tá? Você pode fazer a validação cruzada ou ele também já calcula esse out of bag para você. Tá? Outra coisa que ele também comparou aqui no livro lá do Statistical Learning, né? É a diferença entre usar o M é igual a raiz quadrada de P e o M igual a P, tá? Que seria aqui o Bagging e o Random Forest que ele está chamando. Ok? Então, assim, em ambos os casos, né, com 100 árvores a gente já está com um erro bem pequeno, mas quando a gente compara o Random Forest, que é esse meu azul aqui, desculpa, é o meu verde, é, com o bagging, que é o laranja, a gente vê que o erro, no caso do Random Forest, ele diminui. Tá? Então, assim, um grande motivo para ele diminuir é porque no caso do Random Forest, você gera uma maior diversidade de árvores, então ele acaba conseguindo trabalhar com mais casos diferentes. Ok? Então, por isso que essa que é a grande vantagem, eu diminuir aí o meu número de preditores, né? Que na verdade eu já tinha até comentado aí no slide anterior, né? Porque daí também eu acabo criando árvores diferentes, uma maior diversidade de árvores, ok? Então, de Randall Forest era basicamente isso que eu ia falar, tá? A gente vai ver um pouquinho mais quando chegar na parte na parte experimental aí da aula, tá? E agora eu quero partir para o segundo tópico de hoje, que é a parte do boosting, tá? Que é uma técnica aí que foi ficando cada vez mais popular hoje, e hoje talvez seja um dos métodos mais utilizados aí quando você está fazendo aprendizado de máquina, ok? Então, vou começar ele desde o do começo, ok? É, Nos algoritmos de boosting, a ideia é gerar um grande número de preditores fracos, que a gente chama de weak predictors, tá? Que são gerados sequencialmente. E a ideia é qualquer, você gera um preditor fraco que vai fazer uma predição que em geral não vai ser tão boa, né? Porque é um preditor fraco. Só que daí, quando você for gerar o próximo, o segundo preditor, você vai fazer ele de modo que ele tente justamente trabalhar nas deficiências do preditor anterior. Depois você gera um terceiro que vai trabalhar justamente naqueles exemplos, nos casos onde os dois preditores anteriores não conseguiram resolver. E daí, à medida que você vai fazendo um grande número desses preditores aí, você acaba conseguindo gerar aí previsões muito boas. Tá? Então, o Boost não é só uma técnica sozinha, tá? É um conjunto de técnicas onde você gera essa sequência de preditores. E eu vou falar para vocês sobre dois tipos de algoritmos. O primeiro é o ADA Boost e o segundo é o Gradient Boost. Eu vou ficar mais tempo no Gradient Boost, que ele acaba sendo o mais utilizado hoje em dia, tá? Mas eu vou começar pelo ADA Boost aí, que é o mais antigo, seria o modelo mais clássico do Boost, né? Então, qual que é a ideia do ADA Boost? O ADA Boost seria o seguinte: eu vou criar essa sequência de preditores e o que muda desculpa, sequência de modelos e o que cada um muda em cada um desses modelos, tá? É que eu vou mudar os pesos dados para cada exemplo. Tá? Então, eu vou treinar os dados no primeiro exemplo e daí vou ver como ele foi. Alguns ele vai acertar e outros ele vai errar, tá ok? E daí esses exemplos que ele errou, ele dá um peso maior para que daí o segundo preditor se concentre nos exemplos que o primeiro errou. Tá? Essa aqui vai ser a lógica, ok? Esses modelos, cada um deles pode ser uma árvore ou pode ser algum outro modelo também. A gente vai acabar trabalhando mais com árvore aqui. Tá? Em geral, podem ser árvores pequenas, porque a ideia é justamente ter um preditor fraco. Ok? E depois você vai falar, bom, tem um monte de árvores, o que eu faço? Eu posso daí pegar meu resultado final pela maioria dos votos, se for uma classificação, ou pela média dos valores, se for uma regressão. Igualzinho aí a gente fez no caso da floresta aleatória. Ok? Então, esse aqui seria um exemplo aqui para uma predição usando aqui um conjunto de três árvores. Okay? Isso aqui são inclusive árvores bem simples de profundidade 1. Então, aqui seria o seguinte: eu tenho meu conjunto de dados aqui, tá? Onde alguns teriam que dar positivo e outros negativo. Okay? E daí eu quero fazer uma árvore, tá? De profundidade 1, quer dizer, ela só tem uma divisão. E daí eu vou lá e encontro que a minha melhor divisão ela fica aqui, nessa minha linha vertical. E daí eu vou ver o quê? Que eu acertei esses dois aqui, eu acertei esses 5 negativos aqui, mas errei esses 3 aqui, que tá que tá aqui como que são positivos, mas ele classificou como negativo. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha segunda árvore. O que acontece na minha segunda árvore? Eu vou dar um peso maior para esses positivos que estão aqui, ok? Porque são os que ele errou.
e vou dar um peso menor para esses positivos que estão aqui, que são aqueles casos em que ele acertou. Tá? E daí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora e eu vou achar uma divisão. E com esses novos pesos aqui, a divisão ideal não é mais aqui nesse canto aqui, ela vai ser aqui. Por quê? Porque como esses três positivos eles têm um peso maior, o algoritmo ele precisa acertar esses três aqui. Então ele acaba pegando e colocando essa divisão bem aqui. E agora ele acertou esses três. Ok? Tá. Agora vamos aqui para o nosso nossa terceira árvore. Nessa árvore aqui a gente vai ver o quê? Vai ter alguns casos negativos aqui positivos que estão bem pequenininhos, tá? Porque é aqueles casos que ele já acertou duas vezes. Então esses casos aqui, ok, ele já acertou bastante, então eles vão ter um peso muito pequeno. Esses negativos estão com peso maior porque ele errou da última vez, então ele aumentou o peso. Tá? Então, quando você pegar o conjunto desses dois aqui, ele acabou errando, ok? E esse positivo aqui, ele tá médio aqui também, né? Porque ele, quer dizer, ele acertou uma e errou outra, mas na última ele tinha acertado, tá? Então ele tem um peso aqui intermediário. E agora ele vai ter que achar a divisão. E onde que vai ser a divisão? Vai estar aqui, justamente porque o mais importante são acertar esses três negativos aqui, que são maior peso. Esses três positivos também precisam acertar, que eles também têm um peso mais alto. Então, na verdade, se for considerar apenas esses seis aqui que tem o maior peso, onde que está a melhor divisão? Está justamente aqui. Tá? E agora, o que eu vou ter, né? Se eu juntar esses três modelos, eu fiz três árvores, tá? Agora imagina que eu vou pegar e vou classificar um ponto usando essas três árvores aqui. E daí eu quero escolher se eu vou marcar ele como positivo ou negativo usando a maioria. O que a gente vê aqui? Esses dois aqui do canto ele vai classificar certo, né? Porque nessas duas árvores ele está como positivo. Aqui de cima esses três também, né? Porque nessas duas árvores aqui ele está como positivo. No caso, esses negativos aqui também vai acertar, porque ele está negativo aqui e também aqui. E aqui embaixo ele vai pegar e ele também vai acertar, né? Porque essa área aqui é negativa em duas árvores, ok? Inclusive tem algumas áreas que são negativas nas três, por exemplo, aqui, né? Negativo nas três e aqui é positivo nas três, tá? Mas o ponto é, pegando a maioria, eu consigo pegar e eu consigo fazer essa divisão aqui utilizando árvores, mesmo considerando que inicialmente, né? Se eu fosse olhar aqui, você fala, bom, com uma árvore tamanho 2 eu não tenho como dividir, ok? Mas, se eu usar o conjunto aqui de três árvores, daí eu consigo fazer essa divisão. Tá? Então, essa é a ideia do meu AdaBoost. Quer dizer, então, para cada nova árvore que vai ser que eu vou fazer o ajuste, eu mudo os pesos e isso faz com que a árvore tenha que dar uma atenção um pouco maior para alguns exemplos, que são justamente os exemplos que o modelo errou anteriormente. E os que ele acertou, ela dá uma atenção menor. Tá? E ela pode fazer isso por quê? Porque depois no final tem uma volta da maioria. Né? Então, os que ele já estava acertando, se o novo modelo errou, tudo bem, porque ele estava acertando antes. Okay? Então, essa aqui é a minha lógica do AdaBoost. Bom, então terminado o AdaBoost, então vou falar agora do próximo caso, que é o Gradient Boost. Tá? O Gradient Boost ele usa uma técnica um pouco diferente do AdaBoost, em que agora ele não vai fazer mudança no peso dos dados. Tá? No Gradient Boosting, os dados eles vão ter sempre os mesmos pesos, os exemplos. Só que o que vai mudar vai ser o meu rótulo. Tá? Então vou falar mais na questão da regressão, porque daí fica até um pouquinho mais fácil de entender. É que no caso do rótulo, eu vou utilizar como rótulo a diferença entre o que o meu modelo anterior previu e o valor correto. Tá? Que seria o quê? Seria o meu resíduo. Tá? Então, se tinha um valor, por exemplo, era para dar 100 e o meu modelo deu 150, eu vou usar o quê? Eu vou usar essa diferença de 50 como resíduo para treinar o próximo modelo. E por que eu faço isso? Porque daí no final eu estou pegando a média dos modelos. Né? Então, se o primeiro modelo errou, o segundo vai lá e ele vai compensar esse erro do primeiro. Para daí, quando eu estiver pegando a média, aí eu possa tentar chegar aí nos meus 100 aí, para que seria o valor correto aí da minha predição. Ok? E vamos agora ver então como funciona o meu Gradient Boost. Tá? Então a ideia aqui vai ser o seguinte, tá? Esse aqui seria o algoritmo, tá? Isso aqui também foi tirado do livro lá do Statistical Learning, ok? Então eu vou começar com o modelo aonde o meu modelo que eu vou ter inicialmente vai ser zero, meu f de x, tá? Então inicialmente eu começo com o modelo vazio, tá? Isso aqui é uma regressão, tá? Então modelo de regressão, ele vai começando estimando que o valor da regressão é zero, tá? E o resíduo inicialmente vai ser igual
é o meu YI. O YI é o próprio rótulo que eu quero, é o valor original que eu quero prever. Ok? Então ele começa desse modo, por quê? Porque inicialmente ele prevê que todo mundo é zero, então quem que é o resíduo é o próprio valor de YI, tá? Porque o modelo está prevendo zero. Agora, eu vou ter um laço aonde eu vou repetir esse laço aqui de 1 até Bzão, tá? Bzão é o meu número de árvores que eu quero criar. Então, para cada passo desse laço aqui, eu estou criando uma nova árvore, tá? Em cada passo, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajustar uma árvore, tá? FBzinho, tá? Bzinho é qual das árvores que eu estou, né? Nesse caso ele coloca com D splits, né, com D divisões, tá? E esse D aí, que é o número de divisões, é um parâmetro, é um hiperparâmetro do modelo, ok? Então, se eu colocar um D, por exemplo, uma divisão só, vai ser uma árvore pequenininha, né, que tem só duas folhas. Se eu colocar, por exemplo, três divisões, eu já vou ter quatro folhas, tá? Então, quanto maior o número de divisões, mais complexas vão ser as minhas árvores, tá? E como que eu ajusto esse modelo aqui? Eu ajusto igualzinho a gente viu na semana passada, quando eu falava de ajuste de árvores, tá? Em seguida, eu vou atualizar o meu F aqui, tá? O meu F, sempre que eu estou usando aqui esse chapeuzinho aqui, é quando é o F que está fazendo a estimativa, né? Então esse meu F aqui, né, ele vai ser o valor anterior, tá? Então no caso da primeira árvore, o inicial era zero, né, não tinha nada, mas a minha nova árvore que eu gerei, que eu multiplico por um lambda, que é a minha taxa de aprendizado, ok? Então, esse lambda aí, ele vai dizendo o quão rápido esse meu modelo f de x vai sendo atualizado para cada nova árvore que eu gero, tá? Então, o lambda igual a 1 significa, ó, cada nova árvore que eu gero aqui, eu vou meio que minha nova árvore vai ser o quê? Vai ser a média da minha árvore anterior e a nova árvore que eu gerei. No final é isso que está dizendo quando o lambda é 1. Tá? Agora, quando o lambda, por exemplo, é 0,1, cada nova árvore que é gerada, ela modifica só um pouquinho o modelo anterior. Quer dizer, então o modelo vai aprendendo aos pouquinhos. Tá? Normalmente a gente não quer o lambda 1, a gente quer o lambda mais baixo, tá? Porque a gente quer que o modelo vá aprendendo aos pouquinhos, porque se cada nova árvore que você gera, ele muda totalmente seu modelo, né? Daí nesse caso aqui você acaba o algoritmo ficando menos estável aí, o aprendizado dele, ok? É... Em seguida, a gente atualiza os resíduos. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, o caso de lambda igual a 1, só porque fica mais fácil explicar. Né? Então eu tinha falado no slide anterior que vamos supor que um valor aqui para o meu xi tinha que ser 100 e eu previ 150. O que vai acontecer? Né? Qual que vai ser meu resíduo? Bom, eu vou ter aqui, o meu resíduo inicial era 100 e eu previ 150. Então quanto que vai ser meu resíduo aqui? Vai ser menos 50. Tá? Então notem que daí, se o meu segundo modelo ele vai ter que prever o quê? Ele vai ter que prever menos 50. Agora, se eu tiver dois modelos, né, um previu 150 e o outro previu menos 50, quando eu pegar a média dos dois, vai estar justamente 100, que é o valor que eu queria. Tá? Então essa que é a ideia de atualizar pelo resíduo, né? Porque se o modelo ele superestima o valor, o próximo vai querer subestimar para compensar o que o primeiro superestimou, né? E vice-versa. Tá? Então por isso que ele acaba conseguindo compensar os erros. Okay? Se o lambda aqui for menor do que 1, provavelmente uma segunda árvore não vai conseguir compensar o erro da primeira, mas daí você vai ter a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, você vai ter toda uma sequência de árvores aí para poder compensar o erro da anterior. Okay? Então você vai fazendo isso aí até criar B árvores, e depois que você criou todas essas árvores aqui, a saída do seu modelo vai ser o quê? Vai ser a média de todas as árvores, ok? Só que sempre aqui colocando esse meu lambda aqui, ok? E daí eu vou conseguir fazer a previsão do meu modelo. E aqui tem justamente um exemplo, tá? Esse aqui é exemplo lá do livro do Machine Learning, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, ok? E aqui a gente está querendo fazer um modelo que ajusta, um modelo de regressão que ajusta nesses dados. Tá? Então aqui eu tenho o caso, ele está marcando quais são os resíduos e qual que vai ser a predição da árvore que eu estou criando, tá? Então esses H1, H2 e H3 seriam esses meus F1, F2, F3 daqui, ok? Então isso aqui é a árvore que está sendo criada. E aqui na direita eu tenho qual que é a previsão do meu modelo completo, desse meu conjunto de árvores, que seria a previsão aqui de baixo. Tá? Então, no primeiro caso aqui, tá? Aqui eu estou trabalhando com árvores aí com 1, 2, 3, 4 folhas, então eu tenho 3 divisões, é como se tivesse D igual a 3. Tá? Então, no primeiro passo, o melhor ajuste acabou sendo esse daqui. Tá? Então, ele for lá, consigo ajustar razoavelmente, não perfeito, tá? E a saída do meu modelo vai ser essa, porque eu só tenho uma árvore, então a saída aqui é igual a essa daqui.
No passo seguinte, quando eu for gerar a segunda árvore, eu não vou ajustar a segunda árvore aos dados originais, eu vou ajustar a segunda árvore ao resíduo. E qual que é meu resíduo? Seria o seguinte, ó, nesse comecinho aqui, ó, o resíduo aqui ficou aqui, né? Porque ele estimou aqui um valor mais baixo. Aqui é um outro valor. Aqui, por exemplo, aqui, ó, você está vendo aqui o resíduo, né? Quer dizer, ele ficou aqui mais negativo, né? Então ele está aqui negativo. Aqui, por exemplo, ele ficou positivo, né? Então está aqui positivo. Quer dizer, então você consegue ver exatamente aí onde que está aonde que ele errou, né? E daí os meus resíduos eles acabam aparecendo aqui. Tá? E daí esse meu modelo ele vai ser justamente estimado em cima desses resíduos aqui. Tá? E daí agora, quando pegar meu modelo completo, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar o modelo H1 mais H2, estou juntando esse mais esse e minha saída vai ser essa. E você vê que agora está muito mais próxima dos meus dados originais. Tá? Aqui está usando o lambda igual a 1. Okay? E agora, no terceiro passo, os resíduos agora ficaram bem menores, né? Porque agora os dados estão todos muito próximos aqui da minha reta. Quer dizer, aqui parece longe, mas veja que mudou, você teve uma mudança aqui de escala. E agora aqui os erros ficaram tudo aqui, ó, na faixa de 0,1, menores do que 0,1. E daí o terceiro modelo conseguiu ficar aqui bem próximo dos dados. Okay? E daí quando a gente coloca aqui a soma dos três, ele pegou e conseguiu ajustar super bem os dados. Bem? Então essa aqui seria a maneira de a gente entender, quer dizer, para cada nova árvore que eu ponho, eu vou fazendo pequenos ajustes aí na minha função. E no caso do boosting, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com a escolha de parâmetros, tá? Por quê? Você veja que à medida que eu vou aumentando o número de árvores, eu consigo fazer o ajuste mais fino nos meus dados, né? Então, assim, isso aqui é o exemplo que a gente tinha visto no último slide, tá? Esse aqui, ó, esse mesmo que está aqui, ok? Que é o caso com o lambda igual a 1 e número de estimadores aí igual a 3, o número de estimadores é o número de árvores, ok? Mas eu poderia colocar, por exemplo, um learning rate menor, por exemplo, 0,1, então cada árvore contribui menos, e daí eu poderia colocar 200 estimadores, 200 árvores, e daí o que ia acontecer? Eu ia ficar com essa curva aqui. Tá? Mas veja aqui que claramente estou tendo um overfitting aqui, né? Porque minha curva fica subindo e descendo aqui para tentar ajustar para cada um dos pontos. Tá? E daí a gente vai pensar, bom, quantas árvores que eu vou escolher? Tá? E daí a gente pode usar, por exemplo, a minha validação cruzada. E daí se eu usar aqui a minha validação cruzada, o que eu estou fazendo? Né? Se eu fizesse a validação cruzada para esse caso aqui, onde eu estou mudando o meu número aqui de árvores, eu veria aqui no caso do meu erro de validação que ele começaria a diminuir, teria um ponto de mínimo e depois ele começaria a aumentar porque eu estou tendo meu overfitting aqui. Tá? E o meu melhor modelo aqui estaria justamente aonde? 55 árvores, que daria justamente nesse caso aqui. Tá? E aí você vê que aqui pode até parecer que ele está muito rugoso, mas se for pensar, ele está sempre seguindo uma mesma direção. Tá? Aqui ele está sempre descendo, que ele fica mais ou menos constante e depois começa sempre a subir. Quer dizer, então ele está seguindo exatamente como deveria seguir, né? A única diferença é que ele fica rugoso porque você não consegue fazer diagonal aqui com as árvores, né? Vai ser sempre reto ou para baixo ou para cima, tá? Mas é que ele acaba conseguindo fazer aqui uma estimativa muito boa, ok? Normalmente, tá? Para esse modelo a gente costuma usar árvores de baixa profundidade, tá? Então com D aí, o número de nós igual a 1, divisões igual a 1, 2, 3, tá? Em geral o D aqui vai ser bem baixo, tá? E esse lambda indica quanto cada modelo vai contribuir para a predição. Então, em geral, se eu quero usar poucas árvores, em geral eu vou usar o lambda maior. Se eu quero usar muitas árvores, normalmente eu vou usar o lambda um pouco menor aqui, tá? Aqui ele usou para 200 árvores, lambda 0,1, e aqui para 3 árvores, lambda 1,0. Tá? E aqui finalmente tem só uma comparação mostrando aqui três diferentes algoritmos aqui, quer dizer, desculpa, dois algoritmos, tá? O de Boosting e o Random Forest. E daí Boosting ele usou duas profundidades diferentes, tá? Profundidade 1 e 2. Tá? Lembrando, profundidade 1 você vai ter duas folhas, profundidade 2 você vai ter quatro folhas. Tá? E a Random Forest ele usa aquele m igual a raiz de p, né? Então para cada divisão da árvore ele usa a raiz quadrada do número de preditores, ele escolhe raiz de p preditores, ok? Daí a gente vê o quê? Que no boosting aqui, ele acabou ficando melhor com profundidade igual a 1, depois com profundidade igual a 2, o que ficou pior foi a Random Forest. Tá? Então com o boosting vai ser frequente você querer trabalhar com árvores pequenas, uma ou duas, e com ficou ainda até melhor do que a com duas, né? E eles ficaram bem melhores do que o Random Forest.
Tá? Isso é algo meio comum, tá? Em geral, para os algoritmos de árvores, normalmente esses algoritmos de boosting são os que têm um desempenho melhor, tá? Não sempre, pode acontecer de alguns casos a Random Forest ficar melhor, tá? Mas no caso prático, quase todos os casos que eu vejo assim, o algoritmo de boosting ele tem um desempenho melhor aí do que a Random Forest, ok? E o principal é entender assim, quer dizer, os algoritmos ambos são com árvores, tá? Mas a maneira de construir as árvores são completamente diferentes, ok? No Random Forest você usa técnica de reamostragem, quer dizer, você faz uma árvore para o conjunto dos dados, tá? E você vai fazendo isso para diferentes conjuntos de dados, ok? O Boost não, o Boost você pega todos os dados, né? E daí você vai gerando, pegando modelos simplesinhos e vai gerando vários modelos em sequência, um depois do outro, onde cada novo modelo ele tenta justamente compensar os erros aí dos modelos anteriores, tá? E no final essa segunda abordagem acaba tendo um desempenho aí melhor. Ok? Agora implementações. Para os Random Forests, tá? Normalmente a gente acaba usando uma implementação que tem no Scikit-learn, já funciona bem. Ele tem o Random Forest tanto para regressão como para classificação, então a gente pode usar o Scikit-learn. E o Scikit-learn também fornece uma implementação do Boost Tree, tá? Que seria o meu boosting, tanto para regressão quanto para classificação. Então, a princípio, a gente poderia fazer tudo aqui no Scikit, tá? Mas, no caso aqui do Boosting, existem várias outras bibliotecas mais recentes que acabam funcionando melhor que o Scikit, tá? Então, em geral, quando a gente vai fazer Boosting, normalmente a gente não usa essa classe aqui do Scikit, a gente acaba usando uma das outras bibliotecas, tá? E é isso que a gente vai fazer quando a gente for para a prática. A gente vai usar o Random Forest do Scikit e daí para o Boosting a gente vai usar outra biblioteca, tá? Essas três aqui são as mais populares, tem o XGBoost, o LightDBM e o CatBoost, tá? Então, os três implementam a parte de boosting, mas tem algumas diferenças, tá? Então, a gente pode, o XGBoost, ele seria aquele o mais clássico, aí, vai, porque ele foi a primeira implementação aí eficiente desse Gradient Boosting, tá? Então, ele tem várias coisas legais assim que fizeram ele ficar bastante popular, quer dizer, ele tem implementação para várias linguagens que você consegue rodar. Ele tem interfaces diferentes, mesmo no Python, você pode fazer uma interface que eles fizeram uma padrão lá que já tinha para o XGBoost, ou pode fazer uma outra que tem a mesma cara aí do Scikit-learn, tá? E ele é super eficiente, ele consegue rodar hoje em dia em GPU, você pode rodar em máquinas paralelas, tá? Então ele acaba sendo bastante rápido aí e ele funciona super bem, tá? E além disso, como ele é mais antigo, ele tem uma comunidade grande, você poder tirar dúvidas, tem bastante documentação, então ele acaba sendo uma excelente opção aí para você usar o Boost, esse XGBoost, ok? O LightDBM e o CatBoost surgiram um pouquinho depois, tá? O LightDBM ele foi desenvolvido aí pela Microsoft. Ele também, assim, a ideia mesmo do Gradient Boosting, o que acaba mudando aqui nas implementações é que muitos algoritmos às vezes, eles acabam tendo algumas otimizações, por exemplo, na hora de definir qual variável eu vou usar para fazer a divisão aí nas árvores. Tem várias mudanças na implementação que fazem com que eles possam funcionar um pouquinho melhor do que o outro em algumas situações e em geral eles têm algumas vantagens específicas, tá? Então no LightDBM ele tem um foco grande aí na questão do tempo de execução e consumo de memória. Então você quer fazer um modelo aí que usa menos memória, que você consegue treinar mais rápido, em geral o LightDBM acaba sendo uma excelente opção para você utilizar. Ok? E depois tem o CatBoost. O CatBoost também é uma outra biblioteca que também faz o boost. Tá? E o Cat, ele vem do nome porque esse CatBoost ele dá um bom suporte a variáveis categóricas. Tá? Porque no final, assim, o XGBoost, quando você pensa numa árvore, né, normalmente quando a gente está trabalhando com variáveis categóricas, quando você chega numa divisão você tem que escolher, né, sei lá, direita ou esquerda, tá? Então, normalmente, quando você tem várias categorias, você acaba criando aquelas variáveis que a gente chama de one-hot encode, tá? Que a gente já viu anteriormente no curso, né? Então, se você tem 5 categorias, por exemplo, para escolha do tipo de filme, né? Você acaba criando 5 variáveis. Uma, quer dizer, é terror ou não, é ação ou não, é suspense ou não. Então, você acaba ficando com um monte de variáveis, ok? Já o CatBooster já funciona de um jeito que você consegue trabalhar aí com todas as categorias em uma variável só, tá? Então ele acaba facilitando a situação e também ele tem um desempenho bom com variáveis categóricas. Tá? Uma outra vantagem geral do CatBoost é que assim,
O XGBoost, por exemplo, ele tem vários parâmetros e muitas vezes é super importante você fazer essa busca de parâmetros, porque se você não fizer a busca de parâmetros, o desempenho pode ficar ruim. Tá? O CatBoost, eles trabalharam bastante para você ter um algoritmo que funciona bem com os parâmetros padrão. Tá? Então você fala, eu quero pegar o modelo, colocar para rodar, e eu não quero ficar fazendo busca de parâmetro, quero só tacar lá e começar a rodar, provavelmente o CatBoost vai ser a melhor opção para você trabalhar, tá? Então, quer dizer, tem a questão das variáveis categóricas, né? Se tiver muitas variáveis categóricas, o CatBoost seria a melhor opção, mas se você quer colocar para rodar sem ficar fazendo busca de parâmetros, eu iria de CatBoost, tá? Mas de que forma, assim, os três eles têm desempenho, dependendo do conjunto do conjunto, eles podem variar um pouquinho, tá? E um pode ser um pouco melhor que o outro, dependendo do conjunto, assim. Se não tem esse caso de que um é sempre melhor, tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam testando os três, mas em geral o desempenho deles é meio parecido. Quer dizer, se o desempenho com o XGBoost foi bom, provavelmente o IBM CatBoost também vai ser, tá? Se o desempenho foi ruim no XGBoost, provavelmente nos outros também vão ser ruins, tá? Não vai ter milagre quando você passa de um para outro, mas você pode ter um ganho de alguns porcentos, por exemplo, na classificação e na otimização de parâmetro, ok? Então agora a gente vai para a parte prática, tá? E eu que eu vou fazer aqui, basicamente eu vou trabalhar com dois modelos. Vou trabalhar com Random Forest, no caso do Scikit, e vou trabalhar com XGBoost aí, no caso da parte de boosting, tá? Quando eu for passar a atividade para vocês fazerem em casa, possivelmente eu vou pegar uma outra biblioteca, talvez o CatBoost, para vocês poderem brincar com uma segunda biblioteca e vocês mesmos poderem ir atrás e ver como que usa uma biblioteca diferente, tá? Então é isso, vamos agora passar aí pro nosso Colab para a gente ver como a gente usa essas bibliotecas aí. Bom, chegamos então à parte prática da aula, onde veremos aí como a gente usa Random Forest e também o método de boosting no Colab e com Python, né? Então aqui no começo, a primeira coisa que eu faço aqui, eu importo algumas bibliotecas, que a gente sempre importa aqui. Dessa vez a gente vai usar o dataset da diabetes, a gente vai trabalhar com regressão. Tá? E aqui eu estou importando o modelo de regressão linear, que eu vou usar aí como um baseline para comparar o desempenho. Vou usar o Random Forest Regressor, que é a implementação de regressão com Random Forest que tem no scikit-learn. E aqui eu importo algumas funções para medir métricas de desempenho e para fazer seleção de modelos, aquele Strain Test Split, CAFOD, que a gente usou aí nas últimas aulas. Okay? Então, o primeiro passo aqui, vou importar o conjunto de diabetes, que a gente já fez várias vezes, né? Então não mudei muita coisa. Estou dividindo aqui em treino e validação, com 20% para validação. Estou deixando o random state como zero, para que toda vez a gente que for dividir, ele divida do mesmo jeito. E aqui eu estou vendo aqui meus dados. Tá? E lembrando que no caso da diabetes, os dados eles já são normalizados, por isso que a média deles é zero, tá? Não está zero, mas é virtualmente zero, né? Porque é 10 elevado a menos 16. Tá? Você tem um desvio padrão de todos na faixa de 5 vezes 10 a menos 2. Aqui os valores mínimos, 50% e o valor máximo, ok? Agora aqui embaixo eu estou definindo para vocês uma função chamada evaluateModel e essa função ela recebe como parâmetro o modelo, né, o x e o y, daí ele faz a predição do x, né, gera aqui o pred e daí calcula o erro da predição com relação ao y, que é o valor real, né, tanto o MSE quanto o R2 e devolve esses dois. Tá? E daí eu faço treinamento aqui da regressão linear, então eu faço fitting dela com os dados de treino e depois eu vou avaliar o erro tanto nos dados de treino quanto no de validação. Lembrando que o que interessa é a validação, né? Porque o de treino eu sempre posso ter o meu overfit. Então o que a gente vê aqui, ó, o treino, o erro aqui ficou 0,554 e na validação ele ficou muito maior o erro, tá? Então a gente vê que esse aqui é um caso em que é difícil, aí, é um exemplo que a classificação ela é difícil, né? Então agora fazer a mesma coisa com a floresta, com a minha floresta aleatória. Tá? A floresta aleatória eu tenho que passar um parâmetro aqui que é o meu random state para que ele sempre dê o mesmo resultado. Por que precisa do random state na floresta aleatória? Tá? Porque a princípio a floresta aleatória ela vai ser sempre. Quer dizer, cada vez que você rodar, ela vai dar um resultado diferente, por quê? Porque quando você vai escolher lá quais são as variáveis que você vai selecionar para fazer cada uma das divisões da árvore, tá? A gente precisa. Ele precisa sortear, tá? Então esse meu random state aqui, ele vai garantir que o sorteio,
quando eu for gerar as minhas árvores, ele vai ser sempre os mesmos. Então ele vai usar sempre as mesmas variáveis para na hora de construir cada árvore e para poder fazer as divisões da árvore, ok? Em seguida aqui eu faço meu fitting, tá? Com os dados de treino e com os dados tanto do x quanto do y, e eu avalio o modelo. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui. E aqui eu faço um passo a mais que eu também avalio o erro de validação cruzada. Tá? Só para a gente ver se fica parecido aí com validação. Ok? Então o que acontece aqui? Então meu treino, o erro ficou super baixo. Provavelmente o que? A floresta ela ficou super bem ajustada aos dados de treino, mas olha o que acontece com o caso da validação, né? Quer dizer, ele fica bem ruim, ok? Aqui eu vou fazer a validação cruzada também, que eu falei que eu rodei, né? E vejo que a validação cruzada ficou bem diferente da validação. Então isso aqui é legal só para a gente ver que a gente tem que tomar muito cuidado em fazer só um conjunto de validação com 20%, que nem a gente fez aqui, porque a gente pode dar azar e pegar um conjunto muito difícil. Okay? Deixa eu até rodar a validação cruzada aqui em cima também, porque daí a gente fica com a mesma situação. Tá? Então eu vou pegar aqui em cima, vou colocar aqui LR, aqui também LR, tá? Vamos rodar aqui em cima também, 0482, tá? Aqui você vê que a floresta aleatória demora bem mais para rodar que a regressão linear, né? Aqui ele rodou em 0 segundos, aqui em 5 segundos. Quer dizer, 0 segundos não é aqui instantâneo, mas é menos de 1 segundo. Tá? E aqui 5 segundos. Tá? E vejam que a validação cruzada aqui ele ficou um pouquinho pior no meu regressor aí da floresta aleatória. E possivelmente isso acontece porque, de novo, ó, veja aqui nesse meu treino aqui como ele ajustou bem aos treinos. Então ele acabou ficando com overfitting aí. Tá? Outra coisa que eu tinha falado na aula é que assim, a gente faz a validação cruzada, tá? Mas uma outra maneira de a gente poder estimar o erro do teste é checando esse OB score, né? Eu não vou repetir o que é, né? Porque eu acabei de falar para vocês, acabei de explicar, tá? Mas vamos ver aqui se esse meu OB ele parece com o R2. Vamos ver se ele fica perto, tá? E ficou razoavelmente perto, quer dizer, ele ficou um pouquinho acima, tá? Na verdade, assim, teoricamente o OB ele é melhor para prever, porque o OB ele parece, que eu falei na aula, ele parece um pouco com o One Leave One Out, que é que você está como se estivesse deixando só um exemplo fora, tá? Então, a princípio poderia ser um pouco melhor, tá? Mas de qualquer forma, assim, eles ficaram um pouco na mesma ordem de grandeza aqui, tá? Mas a tendência é que em geral eles fiquem parecidos, tá? Porque assim, o ponto só do OAB é que o OAB em geral você vai treinar com mais exemplos do que na validação cruzada, né? Mas eu poderia usar qualquer um dos dois aqui, ok? Agora eu pensei, bom, ok, eu rodei aqui com o valor padrão e eu vi que teve overfit, né? Porque ele ficou muito ajustado aos dados de treino. E como que a gente pode diminuir esse overfitting? Tá? No caso da árvore, um parâmetro super importante é qual é a profundidade das minhas árvores. Então, se eu não passo nenhum parâmetro, a princípio no meu Random Forest ele pode ter árvores bem profundas que fazem esse fitting excessivo aí com os meus dados. Tá? Então, uma coisa que eu posso fazer é passar esse meu max depth aqui, que está dizendo qual que é a minha profundidade máxima da minha árvore como parâmetro. Tá? Então eu vou tentar rodar isso aqui usando o meu Random Forest Regressor, usando aqui profundidades máximas que vão de 1 até 10. Tá? Aqui eu parco 11, lembrando que o range ele não considera o último valor. Então eu faço esse laço aqui. Em cada passo eu rodo o meu Random Forest Regressor com max depth diferente, faço a validação cruzada para ver o resultado, guardo aqui, tá ok? Opa, peraí que eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Ah, não, tá certo. É... É porque na verdade assim, quando eu faço é que eu vi que o fit estava aqui embaixo, tá? Mas eu faço a validação cruzada, tá? Aqui eu posso chamar direto a validação cruzada, por quê? Porque na validação cruzada ele vai fazer o fit para cada um dos meus scaffolds, tá? Por isso que eu estou chamando aqui, ok? E aqui embaixo, por isso que eu não preciso chamar o fit antes do cross validate, ok? E depois eu guardo aqui o resultado, tá? E aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer meu fit, né? Porque agora eu quero achar meu OB score, até para poder comparar, tá? Aqui lembrando que quando eu vou fazer esse meu fit aqui, tá? Para o OB score, eu posso fazer com todo o conjunto de treino, tá? Por quê? Porque quando eu vou calcular o OB score, ele só usa as árvores que não incluíram o exemplo que está testando no OB score. Então eu posso usar todos os de treino, tá ok? Se ficou com dúvida aqui, volto um pouquinho na aula, eu explico aí por que isso acontece. Tá? E daí eu imprimo aqui os dois valores, o do CV e do OAB. Tá? Então vamos ver o que vai dar. Ele vai demorar um pouquinho,
Tá, porque aqui ele demorou, aqui em cima, né, para fazer a validação cruzada. Você viu que ele demorou aqui alguns segundos, né, 5 segundos. Aqui eu estou testando para 10 valores diferentes, aí eu posso esperar que vai demorar algo, sei lá, 30, 50 segundos aí, vamos ver. Até que foi rápido, 15 segundos, ok? Também acho que foi mais rápido porque eu estou pegando árvores um pouco mais rasas, daí ele acaba indo mais rápido. Tá? Então o que a gente consegue ver, tá? Então de novo aqui o OB, tá? Frequentemente ele vai dar um valor um pouco maior, por quê? Porque eu consigo usar mais dados para treinar as árvores no OB, tá? Então ele, teoricamente ele vai conseguir ajustar melhor. Tá? É, mas em geral, quer dizer, quando a gente está fazendo essa validação cruzada, a gente está usando ela especialmente para a gente poder selecionar o número de árvores, né? Ou nesse caso aqui, qual que é a profundidade máxima. Então o que eu consigo ver aqui? Tanto para o AB quanto para o CV, né? Se eu for escolher minha profundidade máxima, provavelmente eu escolheria a qual? Eu escolheria a 3, né? Porque a 1 ficou pior, a 2, a 2 melhorou bem com relação a 1, a 3 melhorou bem com relação a 2, depois disso não mudou muito, né? Na verdade, com o AB ele ficou meio constante aqui, até chegar no 7, depois começou a cair. E aqui no CV ele foi meio que constante também até o 5, depois começou a cair levemente. Tá? Então, se eu for escolher daqui, eu escolheria a 3, ok? É, ok? E aqui só lembrando quando eu fiz o gráfico, tá? Eu ponho esse arrange aqui, porque esse arrange é o comando que comando do NumPy, que ele gera um vetor de tamanho 1 até quanto, né? Eu pus o comprimento aqui do vetor R2CV, tá? Que é o número de vezes que ele entrou aqui no laço, mais um, tá? Porque o range, do mesmo modo que o range, ele não considera o último valor, tá? Então, lembra, o range você usa quando você está dentro do for, tá? Para gerar os índices do for, e o arrange você usa quando você quer gerar um array nesse range, por isso que é arrange, tá? E ele é um comando no Python. Então, se quiser gerar o array, você usa o arrange. O range é o comando Python para você ir gerando aí os passos para o seu laço, ok? Então, ok? Então aqui a gente já viu que o, a profundidade ela é um parâmetro aí importante, pode alterar bastante o desempenho, tá ok? E veja até que aqui em cima ó, eu estava 8.463, né? E aqui ó, no meu OB ele está quanto? Ele está mais perto de 48, né? 475, eu chutaria alguma coisa assim, né? Então você vê que dá uma melhorada aqui quando você põe árvore mais menores, né? 463 provavelmente ele devia estar com uma árvore mais ou menos desse tamanho aqui, tá? De 8, alguma coisa assim, ok? E a mesma coisa aqui no meu R quadrado, né? 4, 2, 3. E aqui com árvores mais baixas, ó, ele está usando árvores menores, né? Ele está aqui com o próximo de 44, né? Então ficou, sei lá, 435, alguma coisa assim, ok? Então fazer essa busca aí do profundidade da árvore aparentemente, quer dizer, aparentemente não, aqui dá para mostrar que em geral ele acaba ajudando. Que mais que a gente pode fazer? Tá? Uma coisa que eu não falei aqui é que assim, o padrão do, do Random Forest no Scikit-learn é incluir todos os preditores na hora que vai gerar cada nova árvore aleatória, tá? Que seria parecido com aquele caso que eu falei, né? Que era o meu, cadê? Deixa eu voltar aqui até para a gente poder voltar tudo, né? Era esse caso aqui que eu estou fazendo só esse bagging sozinho, tá? Do Bootstrap. Depois quando a gente ia para o floresta aleatória, que eu falava, não, floresta aleatória é o seu bagging do Bootstrap, mas quando você limita o número de preditores, ok? Mas no caso aqui do Random Forest do Scikit, ele meio que não faz essa distinção, tá? Então se você não passa nenhum parâmetro, é como se ele estivesse fazendo bagging com árvore, ok? Se eu quiser, por exemplo, limitar a quantidade de preditores que ele vai usar em cada divisão da árvore, eu preciso passar esse max features aqui. Tá? Então eu posso passar, por exemplo, o meu SQRT, que seria escolher a raiz quadrada. Tá? E esse do raiz quadrada era justamente aqui um exemplo aqui que eu citava aqui, né? E que inclusive tinha um resultado melhor aqui quando a gente usava a raiz quadrada, ok? Então voltando aqui para o crop, aqui. Então vamos agora rodar. Tá, também vai demorar um pouco, né? Aqui em cima demorou 15 segundos, aqui também deve demorar alguma coisa assim.
Agora terminou. E o que a gente vê, ó, quando a gente usa o SQRT, o resultado melhorou, né? Então aqui, ó, você vê que o máximo que estava no 3 estava em 48, né? Perto de 48, um pouquinho abaixo. Agora o melhor ficou no 5, então ele continuou melhorando com árvores mais profundas. E o resultado agora ficou perto de 0,50. Tá? Então ele melhorou aí uns 2% no R quadrado. Tá? Então só veja assim, que saindo aqui desse meu primeiro passo, que eu não busquei nada, eu usei ele diretamente, eu tinha chegado no 463, tá? E agora, isso, 463, estava só vendo se estava olhando no lugar certo, e agora ele já chegou perto de 0,50. Tá? Então aumentou 4% R quadrado, que não é uma coisa, você pode falar, não é tanto, não, mas não é uma coisa desprezível, quer dizer, você está melhorando aí a sua classificação praticamente sem esforço nenhum, a única coisa que você precisou fazer foi mudar alguns parâmetros do seu modelo. Tá? Então a gente vê aqui que o SQRT, o valor SQRT acaba sendo bastante útil aí. Tá? Quando a gente olha aqui a validação cruzada, né, nesse caso a validação cruzada aqui, ele teria previsto que o máximo ele está no 4, com 4 variáveis. Ok? É, provavelmente no teste, talvez mudar com 4, 5 talvez não faça tanta diferença assim. Tá? Mas se eu for escolher aqui, eu escolheria aqui o do 5, que é o resultado do OAB, que eu acho que eu confio mais porque ele está treinando com todos os dados de treino. Tá? Então, teoricamente, ele vai estar usando uma quantidade de dados e ele vai ter o menor viés aí, porque ele está usando mais dados, ok? Está usando uma amostra um pouquinho maior. Tudo bem? Tá. Então, acho que era isso que eu queria falar de Random Forest, tá? O Random Forest, só mais uma coisa assim, vocês podem entrar na documentação do Python, deixa eu até passar um pouquinho nela para vocês darem uma olhadinha. Então, eu vou vir aqui no meu Random Forest Regressor, tá? E aqui dá para fazer várias coisas, tá? Ah, eu posso definir também meu número de árvores, tá? Que aqui está em 100, tá? Então a gente não mexeu muito aqui, então, mas no princípio vocês podem brincar um pouquinho, vocês podem mudar aqui. Então aqui o meu aqui número de N estimators, né? Deixa eu copiar para lá. Ele está em 100, né? Vou colocar agora em 10, tá? Pra gente ver o que acontece. Bom, aqui ele está reclamando que tem poucas árvores pro OAB, então 10 é muito pouco. Tá? Vamos usar 200, vai, só pra gente ver então. Então, só para explicar aquele erro, tá? Acontece, se você tem só 10 árvores, poderia ter alguns exemplos que por sorte ao usar, caíram em todas as árvores, então não dava para estimar o OAB score daqueles exemplos. Tá? Agora, com 200 árvores, daí ele sempre vai ter alguma árvore que não incluiu aquele exemplo e eu consigo fazer o OAB score. Tá? Agora aqui vai demorar um pouquinho mais, porque em vez de 100 ele vai fazer 200 árvores. Tá? E você viu que na verdade não mudou muita coisa. Tá? Então 100 acaba ficando ele é um valor razoável, né? Em geral, os parâmetros do scikit-learn eles são razoáveis, tá? Então você pode seguir, normalmente começar com eles é sempre uma boa maneira de se trabalhar. Tá? Depois ele define também, por exemplo, aqui o critério que você pode usar o erro quadrado, absolute erro, Poisson, tem alguns erros aí. Em geral, o squared erro que é o comum mais para usar. A gente pode definir aqui a profundidade máxima. Para fazer o split, por exemplo, pode definir qual que é o número mínimo de samples que tem que ter. Aqui ele está usando 2, então se tiver 2 você já pode dividir a árvore, mas você pode colocar um valor maior, entendeu? Se não quiser ficar com folhas que tem só um elemento, né? Então aqui também, ó, o número mínimo aqui de elementos por folha que está como 1, tá? Tem um monte de parâmetros aqui. Esse max feature, tá? Que a gente escolheu o SQRT, poderia escolher o log também, tá? O default é o alto. O alto ele, cadê? Ó, o max feature é igual a n features, tá? É isso que ele está escolhendo. Tá? Tem mais um monte de coisa aqui que a gente pode escolher, tá? Random score, você vai ter o OB score, número de jobs se quiser rodar várias vezes. Tem aquele CCP alpha que a gente usou nas árvores, tá? Então tem vários parâmetros aqui que depois dá para mexer dentro do scikit, ok? Então, do scikit era isso que eu queria falar. Vamos agora falar um pouquinho sobre o XGBoost. Bom, o XGBoost aqui, entrar na página dele. Então, opa, tá aqui. Então aqui a página dele fala algumas coisas, né? Que ele é flexível, que suporta regressão, classificação, outros objetivos, funciona em várias plataformas, várias linguagens de programação, né? Python, C++, R, Java, Scala, Julia. Ele é bem, ele tem bem otimizado para desempenho, tá? Então você pode rodar em várias máquinas, que é a versão distribuídas, né? Você pode usar GPU, tem um monte de coisa para fazer. Você pode rodar no cloud, então muitas empresas, tá? Eles deixam os dados no cloud e já roda lá.
e daí você integra aí com várias plataformas aí, como Flink, Spark e várias outras aí, tá nas principais plataformas de nuvem aqui. E eles põem o Battle Tested porque ele já é usado há bastante tempo, então ele já está bem testado, vocês podem confiar nele, né? Um monte de empresa usa ela em produção, já ganhou vários desafios aí, então, falando um pouquinho da propaganda dele, né? E aqui tem a documentação dele, tá? Então aqui, se vocês quiserem, dá para pegar e tem vários tutoriais aqui, tá? Como que começa usando ele, como que mistura aí com algumas outras plataformas, tá? Aqui fala um pouquinho aqui dos métodos baseados em árvore. Então tem bastante coisa que depois vocês podem olhar aqui na documentação, tá? Então você pode pegar, por exemplo, as introduções aqui do as árvores, tudo, ele dá uma visão geral, tá? Então tem bastante coisa aqui que vocês podem olhar, inclusive aqui, se vocês quiserem mais um material para vocês estudarem sobre Booster Tree, vocês podem olhar esse próprio material que tem aqui, tá? Mas agora voltando aqui para nossa parte prática aqui. Então assim, o XGBoost a gente importa ele usando esse import XGBoost SXGB. Esse pacote já tem no Google porque muita gente usa, então não precisa instalar ele com Python. Aqui eu defino a função evaluate model, eu mudo ela porque no caso do XGBoost, tá? É, a gente os métodos são um pouquinho diferentes, tá? Na verdade, depois vocês vão ver, eu estou usando aqui a interface padrão do XGBoost. Ele também tem uma interface mais parecida com o Scikit, mas eu quero usar essa interface padrão só para vocês verem aí como que vocês trabalham com uma interface diferente do Scikit, porque quando vocês estiverem trabalhando com aprendizagem de máquina, é bem possível que em algum momento vocês se deparem com algum outro pacote que a interface é diferente do Scikit. Então vocês têm que saber como trabalhar também nesse caso, tá? Depois eu cito um pouquinho da interface do Scikit, tá? Então, aqui eu ponho esse meu isGBM só para dizer que eu estou fazendo aqui um gradient boosting, tá? Então, estou usando esse meu GBM aqui. Então, assim, se o GBM for false, é o mesmo método que eu já tinha lá em cima, tá ok? No random forest. Se ele for true, que significa que eu estou usando o meu gradient boosting, ele vai fazer a predição de um modo um pouquinho diferente, tá? A principal diferença da interface aí do XGBoost é que quando você vai chamar o predict, você não passa os valores y e o valor. Você não vai chamar primeiro. Você não vai passar só o x, tá? Desculpa. Você vai passar uma estrutura de dados chamada dtest, que ela contém tanto os dados x, tá? Que são os preditores, quanto os meus targets, né? O meu label aí, as minhas respostas, que são o y, tá ok? Então, sempre que eu estiver trabalhando com dados no XGBoost, eu vou ter que criar essa minha D-matrix aqui, essa minha matriz aqui, passando o x e os labels, ok? E o y. Daí eu crio essa minha matriz aqui e eu passo ela como parâmetro, mas o resto é igualzinho, tá? Então, também outra coisa também, no XGBoost, quando eu vou rodar, eu primeiro pego e eu coloco os meus parâmetros em um dicionário, tá? Então eu posso definir vários tipos aí de parâmetros, tá? Então nesse começo aqui vamos só definir a profundidade máxima aqui como sendo 2, tá? Na verdade, primeiro eu quero rodar sem nada, tá? Deixa eu tirar. Aqui em cima também até tirar isso aí, não tinha esquecido. Primeiro vamos rodar sem parâmetro nenhum, só para ver o que acontece, ok? Depois a gente passa alguns parâmetros. Mas esse meu param aqui é um dicionário onde eu ponho meus parâmetros. Num round é quantos rounds que eu quero rodar. Tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado é que assim, na árvore aleatória, quando você roda por mais rounds, não tem tanto problema que ele não tem muito overfitting, porque cada árvore que você gera, ela vai ser bem diferente das outras, porque você está escolhendo só uma parte dos dados, então você não consegue decorar tão bem os dados de treino, ok? Assim, quando você cria mais árvores, tá? Tudo bem que você pode decorar se tiver árvores muito fundas, né? Mas criar mais árvores no Random Forest é menos grave, tá? Acho que esse que é o ponto. Aqui não. Aqui lembra que no Boost, em cada árvore, eu vou melhorando um pouquinho o resultado dos anteriores. Então, se eu começo a criar muitas árvores, eu acabo gerando um modelo que fica super ajustado dos dados de treino. E daí, quando eu vou rodar nos dados de teste, não funcionam bem, tá? Mas vamos deixar aqui no Green Round como 100. E daí, o que eu faço? Eu crio a minha matriz aqui com os dados de treino, que eu passo o X-Train e o Y-Train, né? E daí eu vou mandar rodar o meu modelo aqui, tá? Então aqui eu vou chamar aqui meu xgb.train, eu passo aqui meus parâmetros, meus dados de treino, quantos rounds que eu quero rodar. Ele devolve aqui o meu modelo que foi treinado. E daí o que eu posso fazer? Eu posso pegar e eu posso fazer a predição, que na verdade eu já tinha explicado o que eu fiz aqui em cima, né? Eu faço a predição aqui, né? Usando o predict e crio a matriz com os dados de validação aqui, tá?
E daí depois aqui eu chamo Evaluate Model, tá? Na verdade, daqui eu nem precisaria, porque ele estava prevendo em cima, tá? Eu acabei esquecendo, que era para ter apagado, tá? Então deixa aqui apagado. Então vamos rodar. Então o que a gente consegue ver, ó? Veja que olha o que aconteceu. O treino dele, ele ajustou perfeitamente, né? O MSE virtualmente zero, quase zero, R2 1. O treino ficou perfeito, né? Mas olha a validação que aconteceu. Ele ficou horrível. Tá? Então o XGBoost é um que você tem que tomar cuidado, tá? Em geral ele não funciona bem com os parâmetros padrão, tá? Que eu até comentei, você quer rodar com os parâmetros padrão, funciona bem, eu uso o CatBoost, tá? Aqui no XGBoost você vai ter que fazer uma busca, tá? Nem que seja mínima aí, tá? Porque você já viu como ficou ruim o resultado, ok? Então agora vamos mudar um pouquinho aqui e vamos colocar um parâmetro, que é a profundidade máxima. Eu vou falar que a árvore tem profundidade máxima 2, que significa que ela vai ter 4 folhas, ok? Nesse caso, deu uma melhorada, quer dizer, não ficou nada espetacular para a gente se orgulhar, mas pelo menos já melhorou um pouquinho. Tá? Especialmente a validação, né? Obviamente o treino piorou. Tá? Mas então vamos pegar e falar, bom, ok, pelo jeito a gente vai ter que fazer uma busca de parâmetros, né? Com esse valor padrão aqui a coisa não vai muito para frente, né? Então vamos lá. Uma coisa importante, né, que eu falei lá no caso anterior, né, é que a gente precisa fazer a validação cruzada, né, porque um grupo só de validação pode não dizer muita coisa, né, pode ser que aqui eu tenha dado azar. Tá? E daí, no caso da floresta aleatória, a gente tinha usado o cross-validate. Tá? Só que o cross-validate só funciona se eu tiver os métodos que têm exatamente a mesma interface que o scikit-learn, o que não é o caso aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer meu método de validação cruzada. Tá? Aqui não tem nenhuma grande novidade, tá? Eu falei bastante sobre isso daí na aula 5, acho que foi na 5.1, né? Quando foi de validação cruzada a gente fez esse método. Eu só copiei e colei de lá para cá. Tá? E só precisa adaptar aqui a parte de criar os dados de treino, que daí eu crio minhas matrizes aqui usando o string IDX aqui, que vem no meu scaffold, né? Então estou fazendo um scaffold de 5 splits, estou mandando misturar e também estou usando random state para ele sempre devolver o mesmo conjunto aí de scaffolds, né? Então eu pego meus dados de treino, depois eu faço o meu predict e daí eu faço o append aqui tanto dos meus MSE quanto do R ao quadrado nesses meus vetores MSE e R2CV. E daí eu devolvo a média, ok? Então esse aqui é o validação cruzada que a gente já tinha feito. Agora vamos tentar rodar aqui. Tá? A única coisa que agora eu vou aproveitar e já vou testar vários valores diferentes aqui para minha profundidade. Tá, ok? Então, aqui em cima, né, eu tinha usado só o valor 2, ok? Aqui eu vou usar vários diferentes. E aqui eu vou deixar aqui, ó, max depth igual a D. Tá? Então tem minha lista de D aqui que eu vou testar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Eu vou colocar isso na lista D. Então eu vou testar aqui para todos esses valores aqui, ok? Outra coisa também, eu estou colocando aqui um segundo for. E nesse for aqui eu vou testar o que acontece quando eu mudo a minha quantidade de rounds. Tá? Porque aqui eu fiz com 100, né? Mas só para brincar um pouquinho, eu vou colocar aqui 200. O que acontece? Quer dizer, ele fez um overfit maior, né? Aumentou o de treino e diminuiu o de validação. Agora eu vou colocar 20. O de treino ficou bem pior, mas vejo que o de validação aumentou. Tá? Então, quer dizer, aqui é melhor rodar só 20 rounds do que rodar 100, porque daí o erro de validação ele fica menor. Tá? Então é isso que a gente vai comparar. A gente vai calcular diferentes números de rounds e diferentes profundidades. Okay? Vai rodar, vai demorar um pouquinho aqui. Por que vai demorar? Né? Porque eu estou rodando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 R's e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 D's. Tá, então, 6 e 7 eu estou rodando aí com 42, né, vezes. E cada uma tem uma validação cruzada de 5. Então eu estou rodando mais de 200 vezes aqui. Tá? Por isso que acaba demorando um pouquinho, mas até que foi rápido, 8 segundos. Né? Dá para você ver que esse XG Booster é bem mais rápido que o Random Forest. Né? O Random Forest, quando eu estava rodando, acho que com 10 valores diferentes aqui, né? Acho que era menos do que 10 que a gente acabou de rodar, estava dando 15 segundos, né? Então vê que aqui é bem mais rápido, ok? E aqui eu tenho minhas curvas. Né? E o que a gente consegue ver, tá? No meu eixo X eu estou colocando o quê? O meu delist, que é a quantidade aqui de a profundidade que eu estou usando. E o meu R aqui, cada curva aqui, para cada R eu estou gerando uma curva diferente, com uma cor diferente, tá? Então
Então, assim, essa é uma maneira que a gente já tinha visto, né? Uma maneira boa de visualizar dados em mais dimensões, tá? Então, cada curva é um número de rounds diferentes e aqui no eixo X eu tenho a minha profundidade máxima, tá? Então, aparentemente, é legal ter profundidades menores, né? Porque, ó, na verdade, na maioria dos casos, a profundidade 1 foi a melhor aqui. Tá? Para alguns outros não. Acho que com exceção aqui por causa de 10 árvores, tá? Porque com 10 árvores é melhor ser um pouquinho mais fundo, porque 10 árvores de profundidade 1 é difícil acertar muita coisa, né? Quer dizer, até que acertou bem, né? Mas com 2 acabou melhorando. Mas para todas as outras, profundidade 1 foi melhor. Tá? Então, nesse caso aqui, o que está fazendo? Bom, no do boosting aqui é melhor um monte de árvore bem pequenininha e um monte delas, é isso que ele está querendo dizer. Tá? E um monte quantas? Porque não precisa ser tantas, né? O ideal ficou entre 50 e 100. Ficou com o melhor valor aqui, tá? Com 200 ficou um pouquinho menor, e daí os outros resultados ficaram aqui no meio, ok? Então, aqui a gente já veria, bom, se a gente fosse escolher aqui, a gente estaria nesses parâmetros aqui, né? A gente estaria em torno do que? 0.4, aqui é 0.50 aqui em cima, né? Acho que o erro aqui estaria em torno de 0.48, tá? Vamos só comparar aqui com a Random Forest. Na Random Forest aqui a gente estava nessa faixa aqui também, né? 0.5. É só que daí tem que comparar com o CV, tá? Para ser mais justo, né? Com o CV estava na faixa de 45. E nesse caso aqui também, né? Então você vê que o XGBoost está bem melhor, né? Então aqui ele estava na faixa de 45 e aqui eu estou na faixa de 475. Quer dizer, bem melhor assim não, mas ok, mas está melhor. Tá? Então a gente vê que a gente teve um ganho aqui em passar para o XGBoost com relação a meu Random Forest. Ok? Bom, que outros parâmetros que eu posso usar, tá? Você lembra que quando eu falava que a cria das árvores, tá? Então tinha um parâmetro a mais ali que era o qual? Que era o meu learning rate, tá? E no caso aqui do meu XGBoost, o meu learning rate é configurado no parâmetro ETA, tá? Então esse meu E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar o seguinte, bom, eu vou fixar a minha profundidade aqui, tá? Em 1. Por que eu estou escolhendo 1 de máximo de profundidade? Porque é que funcionou melhor aqui. Tá? E vou mudar aqui meus learning rate aqui. Eu vou testar vários parâmetros, 0.001 até chegar em 1. Okay? E vou testar diferentes valores, só que agora eu vou fixar a minha profundidade. Tá? E agora, de novo, cada linha do gráfico vai ser um número de rounds diferentes. Tá? E o meu eixo X aqui agora vai ser minha taxa de aprendizado. Tá? Então, eu mandei rodar. Bom, se vê um gráfico desse, tá? E você for mostrar isso no relatório, a pessoa vai falar, pô, que gráfico horrível, não consigo ver nada. Tá? E por que esse gráfico tá ruim, né? Porque aqui, ó, os meus ELIST, eles estão pegando várias ordens de grandeza, né? Ele vai de 10 a menos 3 até 10 a 0, né? E eu esqueci de pôr 0.01 aqui, né? Agora que eu vi. Deixa eu colocar ele também aqui. 0.01, vamos colocar as ordens certinhas aqui. Pronto. Agora sim. Eu estava pulando muito rápido. Mas aqui eu estou indo de 10 a menos 3 até 10 a 0. Tá? E no meu gráfico eu estou linear. Então o que acontece? Quer dizer, esses pontos aqui, ó, todos esses daqui estão entre 0 e. Esses 3 pontos estão entre 0 e 0.01. Eles estão tudo grudados aqui, tá? No eixo linear. Tá? E enquanto os outros estão super espaçados. Então sempre que eu tiver uma situação dessa, a melhor coisa que eu vou fazer é vou colocar na escala log. Porque daí eu consigo espaçar eles melhor. E daí você vai ver que agora está bem melhor de visualizar. Ok? E daí, bom, a primeira coisa que você vai ver é que a escala está indo para menos 4 aqui, né? Quer dizer, aqui estava bem melhor a escala. Provavelmente o que está acontecendo aqui, tá? É que aqui o R quadrado está errando muito, quer dizer, ele está errando mais do que a própria variância aí do modelo, tá? Então o que eu posso querer fazer aqui é o seguinte, bom, vamos então olhar só para essa parte aqui de cima, né? Porque para a parte de baixo não interessa muito, tá? Então o que dá para fazer aqui? Bom, eu posso rodar menos valores aqui, tá? Talvez eu possa descartar esses dois primeiros aqui que ficaram muito ruins, tá? Eu vou descartar eles. Acho que isso já vai melhorar um pouquinho. Que não vai ter valores tão negativos, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, também se eu quiser ver aqui em cima, essa parte aqui, né, perto do 0,5, é mudar o meu eixo Y. E para fazer isso eu uso o comando ylin, tá? Então eu vou colocar aqui plt.ylin
e os valores que eu quero. Eu vou fora que eu quero de 0 até 0,5. Tá? E eu vou gerar o gráfico de novo. Tá? A única coisa que agora, deixa eu ver, para não, bom, tudo bem, ele é rápido de rodar. Eu ia comentar o for e rodar só a parte de baixo, mas como ele roda em poucos segundos, tudo bem. Tá? Agora a gente vê só essa parte de cima do gráfico, tá? E o que a gente consegue ver aqui é o seguinte, quer dizer, tem vários casos que ele fica bem aqui em cima, né? Mas um padrão que a gente vê é que se eu tiver mais árvores, por exemplo, 200, 100, é melhor eu usar o quê? Uma taxa de aprendizado menor, porque eu estou criando um monte de árvores, então eu quero ir mudando elas de pouquinho em pouquinho. Tá? Se eu estiver usando poucas árvores, do tipo 10, 15, 20, você vê que é melhor usar uma taxa de aprendizado maior. Tá? Porque daí, como você tem poucas árvores, tem que aprender logo, porque se eu usar 10 árvores com uma taxa de aprendizado 0,01, ele nem vai chegar, ele não vai conseguir aprender nada, não vai dar tempo, né? Você precisaria de 100 árvores para ele chegar em um, ok? É, então você acaba precisando de uma taxa de aprendizado maior. Tá? Então essa taxa de aprendizado e o R eles estão um pouco relacionados, quer dizer, se você está usando uma taxa de aprendizado pequeno, você põe mais rounds, se estiver usando maior, você põe menos rounds. Tá? E aqui tem várias combinações que ficaram parecidas, tá? O 50 aqui com mais ou menos 0,3 ficou bom, né? Agora para o 100 o ideal aqui ficou também no 0,3 e para o 200 o ideal aqui ficou no 0,1, por exemplo, tá? Então ficou um pouquinho nessa faixa aí, ok? Acho que o padrão dele acho que é 0,3, se não me engano, o XGBoost, tem que dar uma olhadinha lá. Tá? Mas você vê que aqui então é outro padrão que você tem que ajustar. Tá? E o XGBoost ele tem mais um monte de parâmetro, tá? Então não vou nem entrar aqui, porque senão a gente ficaria um tempão aqui procurando parâmetros. Deixa eu ter que até ver aqui onde que tem a lista dos parâmetros. Deixa eu ver se está aqui no Tree Methods. Não está aqui, bom, mas aí é fácil procurar, tá? Se procurar parâmetros do XGBoost, você vai achar aí, tá ok? Então era isso que eu queria falar, tá? Eu também não quero me estender muito, essa parte prática já está demorando bastante. Mas aqui acho que um ponto legal aqui é só falar com o Scikit, ele também tem uma interface do Scikit, desculpa, o XGBoost tem uma interface igualzinha do Scikit-learn, só que daí eu uso o XGB Regressor. Tá? Você vê que até o nome ele fica bem parecido, né, com os nomes que a gente tinha, né? Era Random Forest Regressor, né? Aqui ia ficar XGB de XGBoost Regressor. E daí eu passo os parâmetros do mesmo jeito que eu passo no Scikit. Tá? E daí eu crio aqui meu regressor, eu dou o fit e daí eu posso fazer meu cross-validate. Tá? E daí ele chegou aqui no resultado 445. Tá? Então, nesse caso aqui eu poderia simplesmente ter usado essa interface e usar o código igualzinho do Random Forest. Tá? Mas só porque eu não fiz isso, só para vocês tentarem com uma interface diferente. Aí. Mas se quiserem, vocês podem rodar a mesma coisa que eu fiz com a mesma interface aí do CatBoost, do Scikit. Tá? Então, assim, acho que aqui a gente termina essa parte aí, tá? E esses métodos aí, tá? Aqui no final eles acabaram não indo tão muito melhores aí que a regressão linear, tá? Mas em geral esses métodos eles são muito bons, tá? Então, que eu falei na aula, assim, quando vocês vão pegar um projeto, vocês não sabem muito bem por onde começar, se não têm os dados, vocês querem só testar alguns algoritmos no começo. Em geral, a gente vai testar um linear, por exemplo, regressão linear, vai testar algum método de árvore, pode ser Random Forest ou XGBoost, e, e depois SVM. E o SVM é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, até mais, vejo vocês aí na aula seguinte.